Boa tarde, meio-dia e 1, segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Mutirão homologa acordos em quase 80% das audiências realizadas em Brumadinho. Segundo o Seminário Mineiro de Integridade, aborda ouvidorias. Sejusc Social realiza audiência sobre a ocupação do edifício do SENAC em Belo Horizonte. STF valida federalização de crimes com grave violação de direitos humanos. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Mutirão homologa acordos em quase 80% das audiências realizadas em Brumadinho. Detalhes com Vinícius Andrade. A primeira fase do mutirão de conciliação promovido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, referente a processos individuais que tramitam no Núcleo de Justiça 4.0, Cooperação Judiciária, foi encerrada nesta sexta-feira com a realização de 47 audiências e a homologação de 36 acordos, o que representa um êxito de aproximadamente 77%. Todas as ações estão relacionadas a pedidos de indenizações por abalo à saúde mental de moradores da região após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão na mineradora Vale em 2019. O mutirão começou no dia 11 de setembro e realizou cerca de 10 audiências por dia no Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, do Fórum José Altivo do Amaral, em Brumadinho. Segundo a juíza auxiliar da presidência do TJMG, Marcela Novaes, coordenadora do projeto Núcleo de Justiça 4.0, os resultados superaram as expectativas. A primeira semana teve um resultado acima das nossas expectativas em relação ao índice de autocomposição. Nós tivemos um êxito superior a 76% dos acordos em relação ao número de processos que foram submetidos às audiências de conciliação. Então, foi muito positivo nesse sentido e nós faremos outras semanas de conciliações. A nossa previsão é de terminar o ano de 2023 com um número bastante significativo de processos finalizados pela autocomposição. O Núcleo de Justiça 4.0, Cooperação Judiciária, foi criado em março de 2022 para atuar exclusivamente nos casos relacionados ao rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. As audiências desta primeira semana de conciliação foram conduzidas pelos juízes Daniel César Boaventura e Paulo Roberto Maia Alves Ferreira. Atualmente, tramitam no núcleo cerca de 12 mil processos encaminhados pelas duas varas da comarca de Brumadinho. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Vinícius Andrade. Desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foram agraciados nesta sexta-feira com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Desembargador Ari Rocha, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Pelo TJMG, foram agraciados com a comenda do grau oficial os desembargadores Pedro Bernardes de Oliveira e Maurício Torres Soares, os dois ex-presidentes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, foi representado na solenidade de outorga da comenda pelo desembargador Pedro Bernardes de Oliveira. Foi a 12ª edição da condecoração criada para homenagear pessoas e entidades que contribuíram para a instituição judiciária do trabalho em todos os níveis de atuação. Segundo o Seminário Mineiro de Integridade, aborda ouvidorias. Denise Guimarães. A parceria firmada durante o encerramento do evento, nesta sexta-feira, entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Tribunal Regional Eleitoral prevê o compartilhamento de conhecimento sobre ações voltadas para ética e compliance. O acordo abarca a conjugação de esforços das duas partes para consolidar a consciência ética nas instituições e o fornecimento pelo TJMG de subsídios para aperfeiçoar os procedimentos de integridade da Corte Eleitoral Mineira. O TJMG vai, inclusive, disponibilizar documentos e procedimentos do Programa de Integridade,
e dar apoio na elaboração de ações e atividades voltadas à temática. A programação do segundo dia do seminário, realizado na semana passada, abordou o papel das ouvidorias, as políticas de conduta para estagiários, assessores e assistentes, entre outras condutas de integridade. Foi lançada também, durante o encerramento do seminário, a política de conduta para estagiários e assessores da Corte Mineira. O evento teve o objetivo de fortalecer a cultura da integridade e promover a interação entre os órgãos que compõem a Rede Mineira de Integridade. O grupo é formado pelo TJMG, Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público de Contas, Assembleia Legislativa e pela Controladoria Geral do Estado. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. A seguir, Sejusc Social realiza audiência sobre a ocupação do edifício do SENAC em Belo Horizonte. E mais, STF valida federalização de crimes com grave violação de direitos humanos. Voltamos em instantes. Sejusc Social realiza audiência sobre a ocupação do edifício do SENAC em Belo Horizonte. Informações com Flávia Carneiro. A audiência de conciliação foi realizada nesta sexta-feira entre o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que representa as famílias da ocupação Maria do Arraial, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. A sessão, presidida pela coordenadora do Sejusc Social, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para Demandas Territoriais, Urbanas e Rurais e de grande repercussão social do TJMG, desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, ocorreu no edifício sede do TJMG, em Belo Horizonte. A audiência tratou do prédio Andrade Campos, localizado na Rua da Bahia, no centro da capital mineira, pertencente ao SENAC e que foi ocupado por 250 famílias em julho deste ano. Mais de 300 pessoas ocupam atualmente o prédio de 10 andares. Segundo o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, a ocupação foi realizada por famílias despejadas das casas e pessoas em situação de rua. Foram discutidas propostas para a solução pacífica da ocupação do edifício e uma nova audiência será marcada para que as partes possam buscar a autocomposição para a solução do conflito. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. O TJMG, por meio da EGEF, Escola Judicial Desembargadora Désio Fernandes, realizou uma oficina gerencial e jurídica na comarca de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O evento foi conduzido pelo segundo vice-presidente da Corte Mineira e superintendente da EGEF, desembargador Renato Dresch. O encontro promoveu troca de experiências e sugestões sobre gestão de pessoas e de processos de trabalho. Foram abordadas também demandas para a realização de cursos pela EGEF que atendam às demandas específicas da região. STF valida federalização de crimes com grave violação de direitos humanos. Renê Almeida. O plenário do Supremo Tribunal Federal validou norma constitucional que permite o deslocamento para a Justiça Federal dos casos que envolvem grave violação de direitos humanos. As ações foram ajuizadas contra a regra inserida no artigo 109 da Constituição Federal pela reforma do Judiciário. O dispositivo prevê que, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça a federalização do caso, a fim de assegurar o cumprimento de obrigações previstas em tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil. Em seu voto, o relator ministro Dias Toffoli explicou que a federalização leva em conta o fato de que a responsabilidade internacional do Brasil recai sobre a União e não sobre os estados. Por isso, a reforma transferiu à esfera federal também a responsabilidade para investigar, processar e punir os casos de grave violação de direitos humanos em que haja risco de descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais.
Da agência Rádio Web, Renê Almeida. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagens direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Uma boa tarde para você. Até amanhã.